Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, galera, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e ser notificado aqui no canal. Vamos fazer, galera, aqui uma reação e um corte da ESPN, Sport Center, comentando tudo sobre esse jogo aí, Fla-Flu, né? Que terminou o empate, né? E a mídia vai rasgar o verbo aí, Fluminense, né? Que tá praticamente comemorando o empate com o Flamengo, né? Que jogou mais, teve mais chance e o Fluminense só ficou recuado lá atrás. Vamos ver aí que a imprensa repercutiu tudo sobre isso. Mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Vamos lá, turma, bora falar do Fla-Flu. Foi 0-0, um jogo também sem grandes emoções. O Flamengo, Nath, que jogou melhor, até depois do jogo humano, elogiou o sistema defensivo, o empenho da defesa do Fluminense por marcar bem. Um dos melhores, isso são aspas do Mano, tá? Um dos melhores, tô falando isso porque de repente um controle é o melhor, né? Então o que você acha? O Mano falou um dos melhores, foi 0-0, Natália. De um jogo ruim, né? O 0-0 fala muito do que foi o jogo. As grandes oportunidades aconteceram no final do segundo tempo. É óbvio, concordo com o Mano em que o Flamengo foi melhor, porque o Flamengo tem mais equilíbrio de jogo, principalmente ofensivo, desse jogo acontecer com o Wesley por um lado, o Alexandre acaba saindo, então o Ayrton Lucas é um cara mais de correr para a linha de fundo, de buscar mais o ataque do que o próprio Alexandre, mas faltou o que faz o futebol ser o futebol, né? De uma definição melhor de jogada dentro da área, de uma finalização melhor. As duas equipes tiveram muita dificuldade. Foi um jogo muito brigado, palmo a palmo, ninguém vendeu nada de graça e o jogo acabou 0-0 para a tristeza dos torcedores que estavam no Maracanã. Um sol para cada um, 40 graus na sombra. Tava bem complicado, 2 paradas para hidratação, né, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Mas um jogo muito ruim em relação à expectativa que se tinha de um Fla-Flu, né? Ou Flu-Fla, como foi o jogo de hoje. Mas faltou aquele capricho final. Como eu falei, as grandes oportunidades acontecem no final do segundo tempo. Essa é a grande defesa do Fábio. E só. Então, somente isso. A gente tem um Flamengo que é o segundo colocado, o Fluminense está no momento... O Fluminense pode chegar a 17 pontos só, né? Que ele já tem 9 jogos. Então você pode... a chance de classificação é mínima, é remota. É o oitavo. Tem uma combinação maluca de essas voltas. Redonda já tem 16, né? Tem. Se você imaginar... Com 8 jogos. Que tem a Flamengo, Botafogo, que tem jogos a menos, sim, Vasco... O Volta Redonda está muito perto da classificação, né? Então, o Fluminense precisava muito da vitória nesse Fla-Flu. E não conseguiu. Ele tem 2 jogos agora acessíveis, possivelmente faça 6 pontos, vai chegar a 17. E aí tem que torcer para uma combinação de resultados aí que é bem improvável. E o Fla-Flu de hoje? Olha, o Fla-Flu, a Nath já falou aqui, um jogo insosso. Primeira uma coisa, né? O Felipe Luiz, que está sendo muito elogiado com razão desde que assumiu, ele não venceu o Fluminense. A única derrota dele como treinador do time principal do Flamengo foi para o Fluminense no Brasileiro. E dessa vez, mais uma vez, ele chega com um favoritismo e não consegue vencer. O Flamengo foi melhor, criou mais chances, esteve mais perto, o Fábio fez uma bela defesa, ok, mas não venceu. Então, não quero dizer que o Fluminense do Mano é o antídoto pro Flamengo do Felipe Luiz. Mas essa é a verdade, o Flamengo fez um jogo que não lembrou aquele Jorge Jesus. A gente tem feito muitas comparações. Às vezes o Flamengo joga mesmo com um time alternativo, produz muito e cria situações como foi contra o Botafogo na Supercopa ou como é contra um time pequeno que ele ganha de 5-0. Mas o ataque do Flamengo está criando situações, fazendo muitos gols. Hoje foi travado. Então, se foi um pouco ataque contra a defesa, posse de bola, a tentativa de imposição do Flamengo do controle de jogo, não deu certo. Né? Um time que tem essa vocação ofensiva, que é um time vertical, que é a proposta do Felipe Luiz, ele parou na barreira do Mano. Né? A gente tem um técnico muito experiente que é o Mano, que é muito associado ao sistema defensivo, de saber travar jogos, mesmo quando ele não tem o melhor time tecnicamente, ele consegue fazer. Então, pela proposta, o resultado, o Mano sai vitorioso. Né? Pela classificação, ele não pode festejar muito, porque o Fluminense está, virtualmente eliminado do campeonato. As aspirações de título praticamente acabaram. Mas ele sai festejando com isso. Eu tenho o time inferior, o Flamengo é bem superior, mas aqui ele não me superou. Não venceu minha defesa. E esse Fla-Flu, Silas? Como é que você viu? A nota boa para mim é que não teve confusão. Teve um empurra-empurra lá, mas é coisa assim
coisa que o Canóbio ali já segurou, o Gerson também não deixou acontecer nada mais grave, muito diferente do que aconteceu com o Cruzeiro e Atlético lá nos Estados Unidos, que foi uma coisa horrível, o pau cantou do começo até o final do jogo. A nota triste é essa possível lesão do Thiago Silva, que é uma coluna ali atrás. Outra nota boa, o Fábio, com mais de 40 anos, fez uma defesa ali que pode colocar lá na parede do quarto dele lá, quem que cabeceou aquela bola? Um cruzamento do Ayrton Lucas, um cabeceio, eu não consegui ver bem quem que faz aquele cabeceio, mas ele faz uma defesa ali do grande goleiro que ele é. E mais isso, tirando isso aí, sem as grandes figuras do Flamengo e o Filipe Luís fazendo esse excelente trabalho num time que tem elenco. Você vê a diferença de um time misto com um jogo do São Paulo que a gente falou aqui, um time que chega, que vai... outra nota boa, o Bruno Henrique, jogando mais por dentro, um cara que sempre está criando situações, deu um cabeceio ali também, ou seja, até a volta do Pedro, o Filipe Luís sabe que vai poder contar com esse jogador ali. Aí a imagem do momento que o Thiago Silva deixa o gramado, né? Dores no pé esquerdo, ele teve aquele problema no calcanhar o ano passado. Tomara não seja algo que o tire do gramado por meses, tomara seja uma lesão de curto prazo, porque primeiro a gente quer ver o Thiago Silva em campo, segundo ele faz muita falta no Fluminense. Nath, o Mano estava sendo muito cobrado essa semana, a vitória no Clássico, né, contra o Vasco, agora um empate com o Flamengo, quanto isso acalma um pouco o ambiente tricolor? Até o próximo jogo só. Até esse é o futebol brasileiro. Até o próximo jogo. O Fluminense falta ainda repertório. Conta muito com áreas com movimentação, ele sai do lado direito para ser talvez o camisa 10 no lugar do Ganso, para tentar fazer qualquer jogada lúcida de criação, o Canóbio pelo lado esquerdo, mas falta repertório para esse time, falta um jogador principalmente para distribuir com áreas a responsabilidade de fazer algo nesse Fluminense. E essa tranquilidade é isso, vai acontecer só até o próximo jogo. Se o resultado não vier, que aí descarta qualquer possibilidade do Fluminense, e aí fica pior a situação, não classificar, qual é o peso que isso bate pro Mano em relação ao que vai ser o restante da temporada? Então é muito difícil a situação dele. Vamos fazer o seguinte, como o jogo não foi dos melhores em campo, a parte pós-partida, as entrevistas foram muito interessantes. Sim. Alguns pontos de vista aí para a gente entender não só o que foi o jogo, mas também visão em médio e longo prazo. Então, algumas coisas interessantes para a gente debater. A parte do Léo Pereira, as propostas diferentes de jogo, de Fluminense e Flamengo, a gente, de certa forma, já abordou aqui. Mas queria trazer primeiro o que disse o Filipe Luís, que me pareceu uma declaração muito boa, muito direta sobre algumas coisas que a gente fala aqui, mas às vezes os personagens da bola não tocam no assunto, talvez não por pressão, eu não acho que ninguém chama na salinha, no cantinho, e fala, você não pode falar mal do começo de ano, do Carioca, do estadual de uma forma geral, mas ele falou, não vou matar ninguém, aí, tá até na tela, não vou matar ninguém no Campeonato Carioca, no sentido de desgaste, tá errado? No sentido... e a gente olha e fala, é isso, que bom que ele falou, né, Natália? Não, tá errado. Se no final da temporada não ganhou o Carioca, mas ganhou Copa do Brasil, ou Libertadores, ou Brasileiro, ou todos os títulos, alguém vai lembrar que no Carioca deixou de colocar a força máxima por uma questão de carga? A gente tem que lembrar que o calendário nessa temporada tá ainda pior. A temporada vai acabar dia 20 de dezembro, 21 de dezembro, para todo mundo. Tem gente que vai fazer muito mais jogos se conseguir avançar nas competições. Não tem mais nervo de aço, não. O Guga, ele é muito honesto quando ele fala, não dá para fazer 2 jogos de intensidade, com viagem, o calor que tá, o gramado que não ajuda, a bola que a gente sabe que já foi questionado pelos atletas. Então, assim, tem muitos contextos ali e, querendo ou não, o Campeonato Estadual hoje, para os times que pretendem bater em todos os títulos, brigar por todos os títulos, e aí eu digo os títulos de maior expressão, né, de maior arrecadação, inclusive para os clubes, ele é utilizado muito para testar alguns jogadores que chegam, para ajustar algumas coisas para o início da temporada de fato, né? Que os campeonatos nacionais e a Libertadores e Sul-Americana. Ele deixou claro ali naquela resposta, Bueno, que não é que está desdenhando, é que as escolhas que ele vai tomar sobre escalação, sobre jogadores, vai ser pautada na qualidade disso para os atletas, sobre quem tem mais condições e quem tem menos.
foi no sentido de falar, eu não vou colocar alguém que esteja em risco, porque de repente tal jogo é importante ganhar. Foi nessa linha, não é que ele falou que não vai... Ele vai tentar jogo a jogo com o que melhor ele tiver pro jogo. Eu vejo isso de dois lados. Primeiro é o seguinte, esse ano o Flamengo tem o Super Mundial. Também tem isso. Então, por exemplo, é um ano também, vou dizer, meio que atípico, que vai parecer um torneio, um super torneio da FIFA, com 32 times. Aliás, hoje eu comentei o jogo do Chelsea, né, com o Hamilton Rodrigues, nosso companheiro. Olha, o Chelsea foi eliminado hoje, né, FA Cup. O Flamengo tem na chave o Chelsea. Olha, o Flamengo e Chelsea hoje, com os problemas que tem o Chelsea, com o elenco que tem o Flamengo, né, então você vê, você tem a possibilidade de jogar um Mundial nos Estados Unidos contra um Chelsea, contra quem sabe avançando para outros, enfrentando outros grandes times. É claro que isso é muito mais atraente do que o Campeonato Estadual, que o Flamengo já ganhou 38 vezes, se eu não estou enganado, é o atual campeão, em que o Tite no ano passado fez até um esforço um pouquinho maior para ganhar o time do estadual em cima do Nova Iguaçu, né, até desgastando mais o time em uma final que ele já tinha vencido por 3-0, poupando jogadores contra o Palmeiras, por exemplo, aqui em São Paulo, né, algo que é altamente discutível. Então, acho que essas prioridades estão invertidas, o Felipe Luiz acho que está certo nesse sentido, mas não é que ele está desdenhando, que na fala dele, não vou matar ninguém no Campeonato Carioca, porque ele acredita que o nível é mais baixo, embora tenham 3 times cariocas no Mundial, o Fluminense, tá? Esse Fluminense vai ter que também jogar, o Botafogo. Não quer dizer que é fácil ganhar o Campeonato Carioca, mas acho que na cabeça do Felipe Luiz, pelo que eu entendi a leitura que eu fiz do que ele falou, ele também falou assim, olha, é o suficiente para ganhar. Então eu não vou matar ninguém, e sem matar ninguém, e mesmo mesclando aqui a colar, o Flamengo está muito bem posicionado, vai se classificar, então ele tem time suficiente para ganhar o Campeonato Carioca sem fazer a força máxima, entendeu? Sem se matar, dá para ganhar o Campeonato Carioca. A Supercopa já foi muito interessante o título para o Flamengo, porque foi um clássico estadual. Supercopa é legal, bacana, um torneio de temporada, que abre a temporada, é um título nacional, reconhecido pela CBF, e quando você tem um clássico ainda, é muito bacana para o flamenguista ter vencido ali. Talvez tenha sido até mais saboroso, neste ano de 25, vencer a Supercopa em cima do Botafogo, do que o Campeonato Carioca, né? Que o Flamengo com folga o maior campeão e o atual vencedor da taça. Acho que é o torneio desse ano, com certeza, que o flamenguista não é que não vai festejar, mas é o menos importante, né? É como se fosse a Copa da Liga na Inglaterra. Para um time inglês, né? É o torneio de menor importância. Mas eu acho que ele, claro, ele é obcecado em vencer, vai tentar ganhar e acha que é capaz de fazer isso mesmo sem utilizar a força máxima. Silas. Aí nós estamos falando de um treinador que, como você bem falou, Bubu, acaba de ser campeão da Supercopa contra o campeão brasileiro e campeão da Libertadores, Botafogo, num jogo muito bom, uma atuação brilhante do Bruno Henrique, principalmente. E nós estamos falando de um treinador que não teve o Arrascaeta no seu melhor momento por conta de lesões, não teve o Dela Cruz, não tem o Pedro, ainda com as questões da lesão. Alcaraz acaba de chegar e ir embora. Ou seja, então nós estamos falando de um treinador jovem, um treinador novo, um treinador que é aberto quando ele usa as suas palavras e também não menosprezou o Campeonato Carioca, não. De maneira alguma. Ele está fazendo o que tem que ser feito, doa quem doer, e ele falou, se eu tiver que sair por causa disso, vou errar com a minha cabeça. Então, assim, óbvio que deve ter um consenso lá com a comissão técnica, com a diretoria, com relação a isso. E a gente já falou aqui, esse menino Everton Araújo, né, o volante, joga pra caramba. E a cabeçada foi do Everton Cebolinha, que a gente havia, eu não quis cravar, mas até porque saltou muito, e a Nath me falou, ele salta mesmo, ele é muito bom. Então, assim, o Flamengo tem o Plata que começou mais ou menos, faz o gol contra o Atlético Mineiro, quando elimina o Atlético Mineiro, não, na final da Copa do Brasil, lá no Mineirão, faz um golaço. Então, assim, o Michael que voltou, já voltou, o mesmo Michael que saiu. Então, assim, ele tem um elenco muito bom. E parabéns ao Felipe Luiz, porque, assim, está mostrando o grande treinador que ele, assim, num futuro próximo, eu acredito que vai ser. São 20 jogos e uma derrota apenas para o Fluminense no ano passado. Sendo que na base ele foi até campeão mundial, né? Sim. Ganhou a Copa Intercontinental com o Sub-20 do Flamengo. Ô, Bueno, uma pergunta para você sobre o que disse o Guga. Já que você morou tanto tempo no Rio de Janeiro, jogar em janeiro, fevereiro é uma dureza, né? Assim,
vale a pena falar, porque obviamente o Carioca que está acompanhando a gente falar do Fla-Flu conhece muito bem essa estação do ano, que é o inferno, né? Os cariocas falam que não é o verão nessa época do ano. Jogar futebol às 4 da tarde, num dia que bate como bateu hoje, é difícil imaginar um jogo de 95, 100 minutos. Com uma intensidade total, hein, Bueno? Eu morei no Rio de Janeiro, você também morou, você sabe. Não é só jogar bola, não. Eu me mudei nessa época. Não, só jogar bola. Sala, pra pegar a bicicleta pra sair na rua. Pra ir na padaria. Pra ir na padaria e tal. Se você não tá no ar-condicionado, a gente tem amigo que queria só ar-condicionado 18 graus. Saiu dali, né, você começa a derreter, né? Você tomar uns 10 banhos por dia, que você sai do banho e já tá pingando, né? Então esse é o Rio de Janeiro, mas isso já é há muito tempo e tal, então... Mas o Rio de Janeiro não continua lindo? Não, ele é lindo, mas é quente. Lindo e fervendo. Rio 40 graus. Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Então, a reclamação é um pouco também pelo calendário, o acúmulo de jogos. O Mano chegou a falar um pouco antes do jogo, né? Que o Flamengo estava mais descansado, né? O time do Felipe Luiz, ele poupou um pouco mais. Mas também, por exemplo, esse Campeonato Carioca, ele não é só carioca, né? Ele é brasileiro, né? Porque tem jogo em Brasília, Cariacica, Nordeste, Norte. Então, os times ficam também se desgastando muito com as viagens, que a viagem descansa. Então, o Guga falou, estava em Brasília, aí vem para cá. Aí também não é culpa, é culpa também dos clubes. O Flamengo vai para os Estados Unidos, então tá todo mundo viajando até agora. O Campeonato Carioca parece que está começando agora, né? Os jogos no Rio de Janeiro dos grandes é agora que está fazendo. E tem lugar que é pior, viu? O Bangu é mais quente do que no Maracanã. Bangu. Lembra da apresentação do Louco Abreu? Louco Abreu apareceu lá. Tem regiões do Rio ainda que são mais quentes, Moça Bonita. Né? Vai jogar em Moça Bonita, né? 86 ele jogou lá, né? Mas foi 0x0. Lá, foi 0x0. 0x0. E ele tá vivo. Mas aqui não era em janeiro, eu acho. O vivo não foi só por conta de a gente ter suportado o calor, mas o zagueiro era o Márcio Fernandes, que jogou no Santos, zagueiro do Bangu. Márcio Fernandes chegava bem duro, hein? Olha lá, ou seja, tinha duas possibilidades de óbito. Vamos lá, eu acho que um ponto que também vale a gente debater, já é a entrevista do Luiz Ubeldia, técnico do São Paulo, depois da derrota do Tricolor, 1x0 para o Red Bull Bragantino, é o entendimento desse Flamengo com o Felipe Luiz. Ok, Campeonato Carioca não deve ser régua de avaliação de quando está tão mal um time ser o diagnóstico do ano e quando está bem e tal, mas o elenco, a gente citou, o comentário do Silas, ele citou Plata, citou Michel, que de fato, Luiz Araújo, bem, que não são jogadores que na escalação ideal de vários torcedores estariam como titulares. São queridos, especialmente o Michel, o torcedor adora, mas a gente está falando de jogadores desse tamanho que vem do banco. E assim, a gente fala sobre profundidade de elenco, um time B-linha, né? B para C é forte. Com um técnico que parece brilhante, assim, é começo, mas é um cara que, como jogador, é um jogadoraço, taticamente falando, incrível. Bueno, você está com uma cara de satisfação, Felipe, um brilho no olhar. Toca Lionel Richie, hello, is it me you're looking for? Ele está apaixonado. Olha, tá quase chorando. Ele tá quase chorando. E não mencionamos as saídas de Fabrício Bruno e Davi Luiz também. Sim. É porque no Flamengo também os caras saem. Luiz, acho que pela urina. Tudo bem, ia acontecer, mas o Fabrício Bruno não. Era um jogador que jogou muito também, depois perde um pouco de espaço. É um timaço, hein, Nath? Mas é uma profundidade de elenco que poucos clubes no Brasil podem se dar esse luxo. Fala um clube que tem reposições, principalmente do meio de campo para frente, à altura que tem o Flamengo hoje. É difícil. O Botafogo, na temporada passada, ele conseguia rodar o elenco em alguns jogos e usar o máximo de minutagem possível, mas quando ele substituiu, o Adrielson, na temporada passada, entra muito bem quando o Bastos não pode jogar, que se machuca. Lembrando alguns jogadores e alguns times que tiveram isso. No mais, o Flamengo é um time que tem 2 pontas muito bons, que são titulares ou não titulares, depende da ideia do Felipe. Então, é difícil falar do elenco do Flamengo e não pensar que quando olha para o banco de reservas, você tem um Danilo, que é um zagueiro que pode te ajudar muito nessa primeira construção. Você olha para o meio de campo, quando não joga o Arrascaeta fica no banco, entra no segundo tempo, não preciso nem dizer o que ele faz. O próprio Michel, que às vezes não joga, mas joga o Bruno Henrique, ou jogam os dois, o Plata, o Luiz Araújo, Everton Cebolinha recuperando, aí ainda tem o Pedro. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Seguinte... O Felipe Luiz está começando a sua carreira de treinador, mas uma coisa a gente já pode dizer: o Fluminense
dirigido pelo Mano Menezes, é a equipe que mais atormentou e apurrinhou a vida do Felipe Luiz. Porque hoje foi o segundo jogo do Flamengo do Felipe contra o Fluminense do Mano, e mais uma vez o Felipe Luiz não conseguiu levar vantagem. De novo, embora o resultado tenha sido pior para o Fluminense, porque com esse empate 0-0 o Fluminense está praticamente descartado do Campeonato Carioca, fica numa situação muito difícil, mas no campeonato à parte, no Fla-Flu, na rivalidade, os tricolores podem dizer o seguinte: o Fluminense do Mano não perdeu para o Flamengo do Felipe Luiz e, pelo contrário, encarou, amarrou, criou dificuldade, ganhou uma vez lá no ano passado e dessa vez empatou. E foi exatamente isso que aconteceu, minha gente. O Mano, ele montou um esquema que ele neutralizou as virtudes do time do Felipe Luiz. A saída de jogo do time do Felipe Luiz, que começa lá com o Rossi, que tem o Léo Ortiz e o Léo Pereira, que tem os volantes. O Pulgar hoje era o grande responsável por essa saída. Uma marcação alta, adiantada. Foram 2 linhas de 4 adiantadas que bloquearam essa saída de jogo do Flamengo. E o Flamengo não foi competente para quebrar essa linha, para furar essa linha, e aí deu no que deu. Parece que já está ao vivo aqui o Felipe na coletiva pós-jogo, né? Abri aqui a live dando a minha opinião, e o Felipe logo no início ele foi numa linha parecida com a minha, né? O Fluminense conseguiu neutralizar o Flamengo. Bloqueou o Flamengo. Linhas adiantadas de marcação, impedindo uma saída de jogo do Flamengo. Perdão, aqui estou com uma tosse chata. Impedindo a saída de jogo do Flamengo, que começa lá com o Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Pulgar, muito importante. O De La Cruz, que não esteve em campo hoje, muito importante para dar esse dinamismo maior ao meio-campo, essa transição, ela fica muito mais rápida com o De La Cruz. O Arrascaeta faz toda a diferença, mas o Felipe tocou num ponto fundamental. Esse time que começou jogando hoje, a exceção foi o Everton Araújo, que jogou no lugar do De La Cruz, foi o time da final contra o Botafogo, e que deu aquela exibição fantástica na semana passada. Aí hoje estão falando do calor, está muito quente e tal. Semana passada estava chovendo muito. O gramado estava alagado. O gramado estava pesado. É uma dificuldade de uma outra forma, mas também é uma dificuldade que poderia ter sido usada como desculpa, e não foi. Então, o Fluminense do Mano Menezes soube neutralizar o Flamengo do Felipe Luiz, que não conseguiu fugir disso. Achei que o Felipe demorou muito para mexer no time. Muito, né? Ele fez as primeiras alterações ali, Luiz Araújo e Juninho. Claro que ele mexeu logo no início por causa da lesão do Alexandre, mas foi logo no começo que o Ayrton Lucas entrou. Mas, assim, no segundo tempo, e até mesmo no intervalo, ele já poderia ter trocado peças. Era nítido, já no primeiro tempo, que o Flamengo estava encontrando dificuldade. O Fluminense encaixou a marcação. O Fluminense não deixou o Flamengo se impor. O Fluminense marcou o Flamengo de tal forma que o Flamengo não conseguiu fazer o seu jogo. E lá de trás tentava a ligação direta, porque a bola não passou pelo meio-campo do Flamengo. Então, o Felipe, ele poderia ter tentado alguma coisa antes, já mesmo no intervalo. Não fez isso. Esperou, colocou o Juninho e o Luiz Araújo, e depois, já aos 39, 40 do segundo tempo, ele coloca o Everton, Cebolinha e o Alan. O Cebolinha que teve a grande chance do jogo e a grande chance do Flamengo para fazer o gol no final. Então, achei que o Felipe não foi bem hoje, o Flamengo não foi bem,
mas um mérito do Fluminense muito grande nessa situação. O Fluminense sabe jogar contra o Flamengo. Em tempos recentes, o Fluminense, se você for ver, mesmo na época de Fernando Diniz, é o time que melhor encaixa o seu jogo contra o Flamengo, é o time que sabe usar as artimanhas que desfocam o Flamengo. E hoje foi uma situação bem parecida. Taticamente, o Mano Menezes montou a sua equipe para impedir o Flamengo de Felipe Luiz de avançar e se impor. E conseguiu o seu objetivo. O empate foi ruim para o Fluminense. O Fluminense está praticamente fora do campeonato. O Fluminense não jogou. Cara, pergunta para o torcedor do Fluminense. Agora, se você está perto de um tricolor, pergunta para o torcedor do Fluminense o sentimento dele. O torcedor do Fluminense, nesse momento, está satisfeito. Eu garanto. Se tiver algum tricolor aqui na live, pode aparecer e se manifestar, por favor. Está satisfeito. Por quê? Qual era a expectativa antes da partida? O Flamengo vem de um grande jogo contra o Botafogo, que dominou inteiramente o Botafogo, ganhou com sobras. Vem de uma goleada no meio de semana contra um time pequeno, mas é uma goleada. E aí chega no Maracanã para enfrentar o Fluminense, que não estava jogando bem. O Fluminense fez hoje o seu melhor jogo até aqui na temporada. A equipe muito comprometida taticamente. A equipe executou o plano de jogo com perfeição. A expectativa era que o Flamengo vencesse o jogo e vencesse até bem. Mas o Fluminense não deixou isso acontecer, né? O Fluminense é um time que sabe jogar contra o Flamengo. Eu até citei o exemplo aqui do Barcelona contra o Real Madrid, que o Barcelona muitas vezes está em dificuldade na temporada e tal, mas quando encontra o Real Madrid, ele cresce. Ele joga o seu melhor futebol. É o caso do Fluminense contra o Flamengo. O Fluminense é um time... A história mostra isso, né? Embora o Flamengo tenha mais vitórias no geral e o Flamengo tenha passado o Fluminense em número aí de vitórias, em decisões, aquela coisa toda, mas o Fluminense é um time que historicamente dá trabalho ao Flamengo. Sabe jogar contra o Flamengo. E o Mano Menezes, que é um treinador muito experiente, o Felipe é um iniciante. O Mano Menezes encontrou uma forma de bloquear o Flamengo do Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, durante o jogo, ele não conseguiu sair disso aí. Ele não conseguiu sair desse esquema montado pelo Mano Menezes. Então, mérito do Mano Menezes, mérito do Fluminense, né? Antes do jogo, eu não vou nem dizer o nome dele, porque isso aí pode gerar uma repercussão muito grande, e não é esse o objetivo. Mas eu conversava com um grande companheiro, que foi um grande jogador, né, tá? E ele me falava do jogo. E ele falou, olha, eu acho que o Flamengo hoje pode vencer o Fluminense muito bem, hein? Se jogar o que vem jogando e o Fluminense jogar o que vem jogando, eu acho que o Flamengo pode fazer história aí nesse jogo, pode ser um placar elástico e tal. O cara estava pensando o que muita gente estava pensando, que o Flamengo ia deitar. Não, o Flamengo encontrou muitos problemas contra o Fluminense e não é a primeira vez que isso acontece. O próprio Felipe falou. Aliás, mais uma entrevista espetacular do Felipe Luiz. Se ele hoje não foi tão bem na beira do campo, na entrevista ele manteve a sua média. Uma entrevista espetacular. Ele falou, o Fluminense é sempre um jogo duro, um jogo difícil. Eles sabem
marcaram o Flamengo, eles vêm numa proposta de destruir, de atrapalhar o jogo e conseguiram. Foi exatamente isso que aconteceu. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos a imprensa repercutindo tudo sobre o Flamengo e Fluminense. O jogo terminou 0 a 0, né? O Flamengo teve muito mais chance, dominou o jogo, tanto que a porcentagem de bola a mais pro Flamengo, mais chute, mais escanteio, né? O Fluminense fez mais falta, então o Flamengo ele dominou, né? E tanto que o Fluminense não deu nenhum chute no gol, né? Direção ao gol, né? O Rossi não teve nenhum trabalho. Mas o jogo do Fluminense era não perder pro Flamengo, né? E eles conseguiram não perder, então meio que comemorando, né? Mas praticamente eles estão eliminados aí, né? Da semifinal do Carioca. Talvez aí eles nem vão participar, porque a posição deles está muito distante. E se o Flamengo vence, aí é decretado praticamente aí que o Fluminense não participaria, né? Mas ainda tem chance, é um pouco difícil, mas ainda tem chance. Mas é isso, o Flamengo aí de Filipe Luís não perde, né? Com ele há 20 jogos, né? Vamos dizer assim. O último jogo que perdeu foi pro Fluminense mesmo. Mas Felipe deixou claro, ele poupou jogadores, né? Porque o Campeonato do Carioca é meio uma pré-temporada. Não vai desgastar jogadores desse campeonato que não serve para nada, vamos dizer assim, né? Não tem recompensa, aí não tem prêmio, né? Mas sim focar na Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, Mundial de Clubes, que vão precisar desses jogadores, tem que estar disponível. Então o Flamengo precisa, né, focar nisso aí, porque senão a temporada vai ser muito ruim. Qual a sua opinião, torcedores? Comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.